Salve, rapaziada. Vamos lá dar continuidade então às missões. Eu tinha parado quando eu acabei a missão Briga de Rua ali na milícia, né? Vamos agora dar continuidade fazendo as missões aqui, a Grande Biblioteca. A História em Movimento, primeiramente. Começa aqui com a Aileen. Vamos falar com ela então. Opa. Graças aos livros da biblioteca, os cidadãos de Astrub podem olhar para o futuro enquanto estudam o passado. É uma alegria dividir com eles essa herança dos antigos. Ah, perguntar como ajudá-la nas pesquisas que ela está efetuando sobre o dragão. Vou consultar a lista de obras que nós já catalogamos. Enquanto isso, vai falar com Osdralete no depósito. Oz é louco por arrumação. Ele classifica e avalia o estado de todas as aquisições mais recentes antes de disponibilizá-las aos asturbianos. Parece que ele às vezes esbarra em códices antigos que nos foram deixados por colecionadores. Talvez já tenha localizado um manuscrito que menciona o dragão de Astrub entre os livros. E falar com Osdralete. Muito bem, o Osdralete ele fica aqui em cima, vamos lá falar com ele. Aí aqui falando com ele, vamos ver. Há mais tesouros nesse recinto do que na tumba de um monarca, mas é melhor não ser alérgico à poeira para poder contemplá-lo sem espirrar. Perguntar se ele leu textos antigos falando sobre Hatrosk, o dragão de Astrub. Este nome não me é estranho. Ah, sim, eu li em um velho livro de capa rasgada. Espere que eu vou verificar. Esperar enquanto ele pesquisa nos livros. Que estranho. Eu achava que tinha guardado este manuscrito antigo, mas não consigo encontrá-lo. Ah, droga. Acho que fiz uma besteira. Pedi para explicar melhor. Acho que eu confundi duas pilhas de livro quando enchi a caixa do vendedor de pergaminhos. Só espero que Nakfi Saraiva ainda não tenha vendido a obra que você está procurando. Ele sempre fica perto da loja Querubim, na parte sudoeste do centro da cidade. Se você se apressar, talvez tenha tempo. E sem demora ao local indicado. Então a gente tem que ir lá falar com o Nakfi Saraiva, vamos lá. Muito bem, chegando aqui nele, vamos ver o que ele tem pra nos falar. Exija sempre meus pergaminhos e livros antigos. Eles têm garantia contra manchas de tinta e páginas dobradas. Se você não souber ler, eles vão decorar a sua casa. Não espere mais. A cultura está no seu alcance. Avisá-lo do erro cometido por Osdralete. Puxa, que azar. Eu acabei de me desfazer de um pacote de manuscritos em mau estado e acho que aquele livro velho estava no meio do lote. Foi um dos aprendizes do ferreiro que arrematou na compra. Acho que ele estava precisando de combustível para acender o fogo da porta de madrugada. Ir correndo ao ateliê dos ferreiros. Chegando aqui nos ferreiros, vamos aqui falar com o Latensá. Olá, eu sou só um jovem aprendiz. Se quiser saber mais sobre a nossa arte, vai falar com os D2. Perguntar o que ele fez com o velho livro comprado por Nakfi Saraiva. Bom, eu acabei de botar o fogo, mas parece que ele não queima muito fácil. Jogar esse ao sair da forja. Ok, se a gente clicar aqui então, a gente vai ser agredido, vamos lá. Pois é. Ajeitar os bonequinhos aqui. 50% de resistência int, então se você for de int, talvez tu sofra aqui, porque ele tem um dano bom. Vamos só passar com todo mundo. Usa Balmata. Muito bem, aí todo mundo pegou o livro calcinado. Vamos lá então agora falar com a Aislinn. Beleza, vamos aqui falar com a Aislinn. Mostrar o livro carbonizado. Pelos 8 dialetos de dracônicos. O que houve? Parece que este manuscrito passou pelo forno. As páginas estão pretas. Foi quase isso. Perguntaram se há esperança de restaurar a obra. Infelizmente, pelo estado, parece impossível. Vira-se para a coroa. O que você acha, Néria? Observar o pássaro no poleiro. Saltita batendo as asas. Confessar que você não entendeu e voltar-se para Aislinn. Néria tem razão. O Mago Axe é um bibliófilo experiente. Foi ele quem criou o Almanac. Se tem alguém que pode resolver o nosso problema, é ele. Oferecer-se para ir falar com o Mago Axe sem demora. Ok, completamos a história em movimento. E aqui a gente já
vai pegar outra. Quando não está em, quando não está em uma viagem astral, o mago trabalha no ateliê dos alquimistas. Leve o livro com você para ele examinar. Partir imediatamente. Ok, então a gente tem que vir aqui agora no alquimista. Vamos lá. Chegando aqui no Almanax, no alquimista, vamos aqui falar com o Mago Axe. Cantaró. No porto de Madrestan há um marinheiro que canta. Explicar seu problema com o livro. Mostrar o livro carbonizado. Pelo amor dos Meridas, este livro não está mais preto que uma torta de encarnã. Você não deveria brincar com fósforo. Só veja um jeito de recuperar as informações contidas nessas páginas. Um feitiço de bibliomancia acompanhado de uma retranscrição em um palimpsesto encantado. Informar-se a respeito do feitiço. Você vai estar livre pelas próximas 3 semanas. É o tempo que leva para terminar o ritual. Espero que você consiga passar 12 horas imóvel sem pôr o dedo no nariz, porque o menor movimento em falso pode ter consequências graves, como o crescimento de uma orelha extra ou um sumiço de todos os seus camas, inclusive dos que você ainda não ganhou. Emparidar e se perguntar se não tem como acelerar as coisas. Esse jovem, sempre com pressa. Bom, acho que eu posso jogar a versão cura do feitiço. Em contrapartida, você vai ter que me trazer casca centenária e leleite de papatudete. Eu poderia usar pele e sangue de papatudo, mas prometi a Aislinn que daria uma maneirada nos ingredientes de origem animal nos rituais. Sempre que dá, é melhor evitar sacrifícios inúteis. Perguntar sobre a maneira de conseguir os ingredientes. Creio que tem um cepo velho na floresta, logo ao sul da Tainela. É perfeito, porque fica perto da fazenda dos papatudos onde você vai encontrar o leleite. Uma pessoa que trabalha no local poderá informá-lo. Só trate de arrumar produtos de boa qualidade. Nada de leite tirado por porcaços. Enquanto isso, eu vou adiantando os preparativos. Não perca tempo. Então vamos lá para Tainela. Muito bem. Fica bem aqui, se não me engano. Aqui. Vamos lá. Muito bem, fica aqui na 1-28, embaixo aqui de Tainela, clicando nesse pedaço de tronco aqui, vamos lá. E aí a gente entra em combate. Vamos lá terminar isso. Já dá pra gente bater com o global aqui. Beleza. Aí ele mata e já bate nesse, curando. E acho que acabou. Aí a gente ganha aqui. Caça centenária. E o leleite fica bem aqui à esquerda do Zap, se não me engano, ou aqui embaixo, vamos lá. Muito bem, realmente aqui do lado do Zap, vai ter uma casinha, você entra e aqui tá o leleite, só interagir. E beleza, agora que a gente pegou, é só a gente voltando lá pro Mago Axe, vamos lá. Aqui voltando pro Mago Axe, vamos falar com ele. Dá o leleite e a casca. Sim, os ingredientes que eu precisava. Bem, tire a roupa e vista esse disfarce de javalino enquanto eu termino de preparar meu extrato de cocô de javali para dar um toque de autenticidade. Levantar as sobrancelhas e lembrar que você está aqui por causa de um feitiço de bibliomancia. Desculpa, troquei os rituais. Não precisa tirar a roupa. Você está com a obra danificada? Entregar o livro carbonizado. Abre o código chamuscado com cuidado e em seguida mergulhe uma pena comprida no leleite de papatodete. Que o que foi alterado seja agora revelado. Ocus Pocus Bibliobus. Constatar que algumas letras brancas aparecem nas páginas cobertas de fuligem. Deposita a casca no chão. As palavras voam. Os escritos permanecem. Que as palavras sejam gravadas na madeira como epitáfio em lápis de mármore. Abracadabracnia. É isso aí. Ver uma inscrição minúscula aparecer sobre a parte lisa da casca. Parece que funcionou. Leve esse pedaço de madeira Prime rápido. O encantamento pode passar a qualquer momento. Pegar a casca e ir para a biblioteca. Muito bem, agora a gente tem que ir lá pro Prime, vamos lá. Aqui tá o Prime, vamos falar com ele. Você está sentindo esse cheiro que está no ar? Essa delicada mistura de poeira, de cola seca, couro envelhecido e de papel amarelado?
Nada como os perfumes dos livros antigos para se entregar de coração à obra. Dar a casca e explicar que há um texto antigo gravado na superfície dela. Está pensando que eu sou cego? Já imprimi grimórios para Mago Arx. Não perca tempo. A magia é especialmente volátil. É você que quer saber mais sobre o dragão de Astrub, não é? Aislinn tem informações sobre isso. E falar com a bibliotecária. Então vamos aqui falar com a Aislinn. Dizer que a restauração do livro carbonizado está nas mãos de Prime. Isso nos dá grandes esperanças. Infelizmente tem uma má notícia. Eu tinha catalogado no meu inventário um pergaminho velho que mencionava Hatrosk. Agora eu me lembro desse documento que estava em um estojo de couro todo trabalhado. Fiquei muito feliz com o meu achado, mas receio ter comemorado cedo demais. Perguntar qual é o motivo da decepção dela. O documento desapareceu. Ele deve ter sido roubado por aqueles benditos ratos de biblioteca. Não é o primeiro furo deles. Perguntar se ela está falando no sentido literal ou figurado. Essas criaturas são verdadeiros ratos. Eles não são amantes de livros. O arquivo em que esse documento estava guardado apresenta marcas de garras. E o fedor de esgoto não deixa nenhuma dúvida. Não sei porque os ratos roubam pergaminhos, só sei de uma coisa. Eu não aguento mais. Já prestei queixa 1 milhão de vezes à milícia, mas infelizmente não adiantou muito. Oferecer-se para caçar os rudes roedores. Se tiver coragem de enfrentar no gelo dos sonhos subterrâneos, você tem a minha bênção. E atrás da de biblioteca. Então beleza, ó. Agora a missão nos pede aqui para enfrentar o site de biblioteca para encontrar o pergaminho. Então vamos lá. Descendo aqui nos esgotos então, a gente tem o primeiro rato bem aqui nessa posição. 4 menos 12. Falar com ele aqui. E vamos lá atacar. Então vamos lá. As lutas são solo. Por último. Vamos lá. Dá pra matar isso aqui e ele lá não. E vamos correr ali. O Zobal tá bem forte, então ele faz aqui fácil. Bom. O segundo rato está aqui na 2 menos 13, logo aqui. Vamos lá. Sempre ele mais um, né? Dá aquela bufadinha. Será que daqui eu consigo pegar ele? Né? Cheirou o PA, o safado. Nossa. Ok. Porra, ele deixou ruim aqui, uma situação ruim. Ah, é verdade, tem debandado agora, esqueci disso. Podia ter pego ele ali. Ok. Acabou. E o último rato, eu acho que são só 3, fica aqui. 5 menos 11, bem baixo. Vamos lá. Como é que veio 3 ratos? Então vamos lá. Vou pegar aqueles buffzinhos, né? Padrão do... E tirou já meus PA já, safado. Será que a gente conta? Não, não vai conseguir, mas tá bom. Nossa, o boneco tá muito forte, cara. Olha isso. Muito bem. Muito fácil. É, exatamente. Agora a gente tem que vir aqui falar com o Ramanito. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui, vamos falar com ele. A incompetência dos meus subordinados me tira do sério. Mas talvez seja esperar muito deles. Afinal, são simples ratos. Cumprimentar o chefe dos ratos estrubianos. Você está aqui de novo semeando terror na área dos meus protegidos. Por que você os ataca? Eu já não ajudei você o suficiente? Kirk,
Responder que os ratos roubaram um documento importante na biblioteca. E daí? É o que os ladinos, os irmãos, os vilincetos e os ratos estudiantes têm em comum, o gosto pelo roubo. Nós roubamos tudo no que pudermos pôr a pata e vendemos a quem der mais. Não tem para que dar esse escândalo. Os ratos me trazem tudo o que encontram, e eu decido o que mantemos conosco ou não. É isso que você está procurando? Mostra um estojo de couro todo trabalhado. Pedi a restituição do documento como sinal de boa-fé. Eu soube que houve uma agitação na pedreira dos Guemos. Acredito que você tenha encontrado o que eles escondiam. Bem que seja. Eu reconheço que tenho uma dívida com você. Considere isso como um reembolso. Entregue um rolo de pergaminho. Agradeci e pegar o documento. Muito bem. Você deve subir agora. De tanto andar pela unidade do esgoto, você pode acabar morrendo. Ô louco. E ir embora. Vamos lá pra Aislinn agora. Vamos aqui falando com ela então. Mostrar o pergaminho. Você encontrou? Incrível. Se os milicianos fossem eficientes assim, vamos dar uma olhadinha? Entregar o documento. Eu sei que língua é essa, é assobiano antigo. Preciso de alguns instantes para traduzir o texto. Enquanto isso, você deveria ir pedir a Prime para lhe mostrar o resultado do trabalho dele. Ivy Prime. Informar-se a respeito dos textos gravados no casco. Eu tive dor de cabeça, mas consegui imprimir um exemplar satisfatório. O livro trata de algumas guerras antigas que ocorreram antes da criação dos Dofos, e menciona um dragão. Perguntar se é possível ver a obra. Você pode consultá-lo, mas vou ficar com ele por enquanto. Vou fazer uma cópia assim que possível. Ver o documento. Ao alvo de guerra, história dos mercenários. Eu não vou ler, tá aí se alguém quiser. Muito bom. Voltando a falar com a Aislinn agora. Mencionar o conteúdo do livro criado por Prime. Você leu? Eu não conhecia todas as batalhas mencionadas no texto. Tantos acontecimentos foram esquecidos. Ratros teria sido o protetor da cidade por mais de 200 anos. A morte dele parece ter tido consequências significativas. Como o fim de um império. Falar do pergaminho encontrado no esgoto. O documento traz do surgimento da amizade entre o dragão cinza e um guerreiro lendário conhecido como Cavaleiro do Outono. Pronto, já traduzi. Talvez você devesse falar com o Ratros para ouvir a versão dele. Certo, vamos lá. Agora, na verdade a gente tem que ler, né? Cadê? Aqui. Muitas lendas falam sobre cavaleiros combatendo dragões. De onde vem essa rivalidade entre guerreiros revestidos de armaduras brilhantes e monstros camosos capazes de cuspir um fogo devastador? Ninguém sabe. Será que sempre foi assim? Muitos séculos antes da luta violenta entre Volgroth e Rick-Hel, numa época em que os 6 dons primordiais ainda não haviam sido criados, uma epidemia devastava a cidade de Astrup. Os mercenários já haviam vencido inúmeras batalhas, mas não conseguiam vencer a epidemia. Enquanto todos os habitantes rezavam para que os deuses os poupassem ou que lhes concedessem uma morte rápida, um herói decidiu desafiar os deuses. Ele era conhecido como Cavaleiro do Outono. A sua armadura era da cor do sol poente. Um brasão carmesim ornamentava o seu elmo e o seu escudo era coberto com folhas de ouro e cobre. O cavaleiro subiu ao cume de uma colina. Ele brandiu a sua espada aos céus, ignorando os estrondos dos trovões. Será que ele seria fulminado por ter ousado se rebelar? Uma sombra gigantesca desceu nas nuvens. As suas asas batiam docemente ao ritmo do coração dos moribundos. Cinzas cobriam o seu corpo como um manto nebuloso. O dragão Ratros se aproximou do cavaleiro. O seu olhar sombrio e severo trazia uma punição. O seu pescoço sinuoso se inflou enquanto inspirava profundamente. Fascinado pelo dragão cinza, o cavaleiro teve uma reação inusitada. Sem temer a morte, ele baixou o seu escudo e fincou a sua espada no chão. Todos os caminhos levam ao Esterna. Este é o destino inevitável dos mortais. O tempo parou, e as estrelas se apagaram por um instante, enquanto os poderes do cosmos observaram a cena. Ratros também prendeu a respiração. Impressionado pela coragem do herói, ele decidiu poupar a vida dele e toda a cidade de Astrup também. Neste dia, a morte escolheu a vida. Desde então, o dragão se tornou o protetor da cidade dos mercenários. Durante vários séculos, ele permaneceu ao lado do cavaleiro que ousou enfrentar o destino. Mas o outono não é eterno, e as folhas acabaram sendo levadas pelo vento.
Interessante aí a história do Hatrosk do Cavaleiro de Outono, né? Agora a gente tem que ir lá no conselho, falar com o Hatrosk, vamos lá. Depois de ler um pouco da história do Hatrosk, me deu um pouco de interesse em ver aqui os livros aqui, Aurora Púrpura, parte 1 e parte 2. Então vamos ler aqui. É um pouco longo, mas vamos lá. Depois de Sakri, foi a vez de a deusa Pandal ser reconhecida pelos seus pares como uma divindade digna de respeito e, sobretudo, de convites para a taberna. Assim, o mundo dos 11 virou o mundo dos 12, mas a aura harmoniosa dos Dolphos estava maculada. A desordem que começava a abrir caminho por todos os territórios continuaria a se agravar até estourar a guerra entre Bonta e Brakma, as duas cidades nascidas dos esforços dos protetores dos meses. Eu não sei se teve outro livro antes desse aqui, mas esse é a parte 1 e a gente recebeu a parte 2, então, enfim. Rushu esmagou um pedaço do relógio de Shelor e colocou Djal como protetor de Descendre. Desde então, o mundo tem vivido sob a temível sombra do capanga de Rushu, que matou o grande solar com suas próprias mãos. E apesar de sua tentativa de roubar o Dolphus guardado por Água Brial não ter tido sucesso, ela acabou por levar ao nascimento de um dragão imprevisível e mal-humorado chamado Bolgroth. Algo dizia a Djal que, mais cedo ou mais tarde, ele poderia usar o dragão em sua vantagem. Tudo isso criou um senso de instabilidade no mundo todo, e a aura do protetor dos Dolphos ficou manchada por tamanha ganância. Apesar disso, Rushu não ficou satisfeito. O deus dos demônios queria se tornar um deus também, para ser venerado por seus seguidores feito à sua imagem. Mas ele tinha sido recusado, e uma deusa chamada Sakri tinha tomado para si o seu lugar no panteão. Como forma de compensação, Rushu pediu a Djal que construísse uma cidade inteira para honrá-lo. Essa cidade se tornaria o seu templo, e ele teria seus seguidores. Rushu pretendia converter os discípulos dos outros deuses para venerá-lo. Eles seriam asas vermelhas e seriam parecidos com demônios, e foi assim que a cidade de Brakma, construída em uma noite pelo próprio Rushu, foi devotada a seita do seu demônio. Shelor, nesse interim, tinha decidido que Gil era digna de suceder Solar. Ele também tinha pedido a Menaut, o centauro, guerreiro e comandante da Ordem do Coração Valente, para que esse fosse protetor de Martalo, com medo das tempestades e chuvas fortes. Assim como Gil e Pushkot, os protetores de Javian e Frau Guktor, respectivamente, ele tinha se mudado para essa nova cidade, Bonta. Um mês tinha sido suficiente para os 3 protetores construírem a cidade, com a ajuda dos 10 deuses. A cidade foi construída para contra-atacar a ascensão de Brakma e Rushu. Um ano se passou antes que ela tivesse que enfrentar sua primeira batalha. 12 de Septangel do ano 26, o amanhecer foi frio e a luz mal conseguiu penetrar as tristezas da manhã. Os postos avançados montarianos de propriedade dos Cavaleiros da Ordem estavam brancos com os primeiros sinais de congelamento, e suas sentinelas entorpecidas pelo inverno que chegou mais cedo. Elas se amontoavam ao redor dos seus braseiros, tentando se aquecer em vão. A floresta, cuja diversidade de pequenos barulhos geralmente começava a ganhar vida nas primeiras horas da manhã, estava completamente em silêncio, com exceção de um grito que tinha sido ouvido várias vezes durante a noite. A princípio, as sentinelas não lhe deram importância, mas agora elas olhavam ao longe para o sul, em direção da aparente fonte. Os gritos, claramente produzidos por alguma criatura absolutamente comum, ficavam cada vez mais próximos. O capitão da facção suspeitava de algum tipo de estratagema por parte do inimigo. Os Brakmarianos tinham estado muito quietos ultimamente, quietos demais. Ele enviou um mensageiro à Bonta. De repente, a calmaria da escuridão diante deles começou a se agitar. Havia algo se movendo fora da visão das sentinelas. Após alguns segundos, eles correram para os sinos de alarme. Mas era tarde demais. Um rugir selvagem abafou o alarme. Os cavaleiros escutaram o eco das batidas de tambores. Eles estavam sendo atacados. As tropas se amontoavam em ambos os lados da montanha de Sidmorte e afunilavam em sua direção. A comoção fez a própria terra estremecer, e a luz do dia ainda não conseguia entrar. Muito ponto, hein? Em Bonta, Giva tinha soado o alarme e estava preparando a milícia. Se o ataque chegasse à cidade, eles teriam de enfrentar o inimigo.
ela convocou os defensores, colocando arqueiros nas ameias e a infantaria atrás das portas. Eles podiam ouvir o bater abafado das tropas marchando por detrás das muralhas externas. O inimigo estava ganhando o terreno, e rápido. Isso não era um bom sinal. Agora Menaut e Pushkot estavam ao lado de Giva. Após uma rápida confabulação, os três chegaram ao entendimento. Giva ficaria encarregado de defesa da cidade. De comum acordo, Menaut e Pushkot ficaram encarregados da liderança de um esquadrão de 50 cavaleiros da Ordem do Coração Valente. Uma boa parte deles composta por centauros obedientes a Menaut, e a outra metade por soldados de infantaria armados até os dentes. Espadas em punho, eles correram para ajudar seus camaradas, gritando: bom terá derrotá-los. Quem dera. Bem ao longe, os postos avançados tinham sido engolidos pela horda de goblins. Nada menos que 40 cavaleiros tinham perecido, e agora estavam sendo engolidos pela massa de inimigos. Os reforços tinham chegado tarde demais. As tropas bontarianas aceleraram o ritmo e os centauros galoparam ainda mais rápido. Os goblins eram, sem dúvidas, apenas o começo do ataque lançado contra Bonta. Os inimigos surgiram diante deles. O amanhecer parecia estar suspenso. A noite nunca acabava. De repente, um jato de chamas cinzas apareceu por sobre as tropas de goblins, lançando uma luz fraca sobre a batalha. Aquele grito sinistro soou mais uma vez. Os Brackmarianos tinham varrido os postos avançados bontarianos. Menaut observava, esperando os últimos cavaleiros à sua frente serem perseguidos e mortos pelos cavaleiros Carne. Eles eram comandados por um capitão Brackmariano, um Yop negro que tinha permanecido longe da linha de frente. Um Yop negro, suspeito. As forças de Brackmar são consideráveis, mas não são invencíveis, disse Pushkot. Seus centauros devem esmagar os flancos das tropas inimigas. Os goblins ficaram encurralados pelos dois lados. Então eu vou esmagá-los e podemos atacar os chefes de guerra Brackmarianos com força total. Você sabe tão bem quanto eu que grande parte das criaturas sob o comando Brackmariano são brutas e sem inteligência. Eles vão fugir se seus líderes forem decapitados. Então, nós vamos lidar com o que está produzindo esse grito demoníaco. Assim falou Pushkot e Menaut aqueceu. Os cavaleiros se agruparam para atacar as tropas goblins. Matança, carnificina, massacre. Os heróis bontarianos brandiram suas lâminas e suas armaduras ficaram manchadas com o sangue fresco de cada golpe. Eles finalmente pararam para recuperar o fôlego. Os cavaleiros se reuniram ao redor de Menaut e Pushkot. Eles não tinham perdido ninguém, tinham apenas algumas feridas superficiais. Menaut olhou ao seu redor para medir a extensão dos danos da batalha. Os atacantes tinham se saído bem, muito bem, bem demais. O centauro procurou nos arredores pelo Yop negro que ele tinha avistado mais cedo. O capitão tinha se juntado ao resto das tropas Brackmarianas e reprimia a ânsia delas de entrar no combate. Por que esse exército de Shefer não veio salvar os goblins? Menaut percebeu que eles tinham cometido um erro. Foi quando ecoou um uivo ensurdecedor. Mais uma vez, as trevas foram cortadas por um raio cinza. Os goblins tinham sido um engodo. O pior ainda estava por vir. Eita, que baita história. Parece que Bonta não estava nas melhores condições aqui, né? Brackmar parecia ser forte. Aqui a gente viu que a Giva e mais quem? Deixa eu ver. Aqui a gente viu que Menaut, Giva e Pushkot construíram Bonta em um mês, enquanto o Ushu em uma noite só tinha feito Brackmar. Então o Ushu é realmente bem poderoso aqui na lore, né? Muito interessante essas histórias. Vamos ver agora a parte 2 daqui, a Aurora por parte 2. Fragmentos encontrados, parte X. Deixa eu ver como que era isso aqui. Parte 9. Bom, então antes dessa aqui tem outra história, mas eu não sei se eu tenho livro. Tenho livro, será? Deixa eu ver. Acho que não. Mas depois eu posso procurar. Então vamos lá. Havia um guerreiro, um único e enorme guerreiro vestindo armadura negra e se aproximando deles. Ele vinha sozinho, os Brackmarianos abriram caminhos para ele passar.
Ele deu um berro e foi como se os Bontarianos tivessem sido jogados no chão. Furioso vendo seus cavaleiros se encolherem dessa forma, Menaut os incitou a lutar. Ele levantou sua lança acima de sua cabeça e se jogou contra o inimigo. Buscott gritou para que ele o esperasse, mas os centauros já estavam seguindo em direção às primeiras linhas inimigas. A colisão foi terrível, metal chocava-se contra metal, os chifres de guerra eram assoprados, e os tambores batiam com força. Cortando e dilacerando, Menaut forçou seu caminho em direção ao chefe de guerra Brackmariano. Se ele caísse, a vitória seria de Bonta. Menaut podia ver os guerreiros lutando. A cada um de seus golpes um cavaleiro caía, com sua armadura rasgada pela espada negra. A ponta de sua lâmina rodopiava e circulava pelo ar. Era como se duas asas negras estivessem chicoteando o ar ao seu redor. O guerreiro negro tinha as mesmas intenções de Menaut. Eu sou Menaut, comandante da Ordem do Coração Valente, protetor de Martalo. Quem quer que você seja, suas horas estão contadas, gritou Menaut em meio ao tumulto. A batalha estava furiosa ao redor deles. Menaut tirou sua armadura, pois estava longe de protegê-lo, e impedia seus movimentos diante daquele adversário terrível. Eu vou recuperar seus saques, maldito centauro. Seus saques, maldito centauro. Reze ao seu Deus para que ele abra os portões do reino dos mortos para você e seus cavaleiros. E diga a ele que Hirkul vai arrasar Bonta hoje. Golfadas de fumaça preta eram expelidas no seu elmo. Menaut, que o via pela primeira vez, ficou atordoado ao perceber que seu inimigo podia usar o fogo negro como arma. Sacrilégio, ele exclamou. Você está maculando o fogo de Uronígrido e será amaldiçoado por isso. Hirkul. Por um breve momento, eu achei que esse Yop negro que estava sendo citado aqui fosse Dark Vladimir, mas, enfim. Meu nome é Hirkul. E ele seguirá até o outro mundo, Centauro, gritou o outro. E ambos correram para o ataque. Em menos de um segundo estava tudo terminado. Menaut brandiu sua lança, cuja ponta brilhava com fogo branco. Ele se inclinou para a frente, mirando no espaço da garganta, onde as placas de armadura negra deixavam espaço suficiente para ele desferir o seu golpe mortal. Mas o guerreiro se esquivou e a lança investiu inutilmente contra a escuridão. As asas sombrias e enormes giraram para cortar e cegar o centauro. Antes que o centauro pudesse lançar um segundo ataque, Hercule agarrou sua lança em uma mão e a sua garganta na outra. Ambos se curvaram, um em fúria e o outro em dor. Um raio de luz surgiu do elmo negro, atingindo Menaut no rosto por vários segundos. Então o guerreiro atordoou e empurrou o centauro de volta para desfechar um golpe mortal. Ele girou sua espada, a lâmina girou com um som sibilante e cortou rapidamente de cima para baixo. Menaut caiu no chão sem qualquer ruído. O guerreiro continuou a girar sua espada. Uma rajada de fogos disparou do fundo de sua garganta e iluminou a sua lâmina. A chama se espalhou, crescendo cada vez mais de forma perigosa. Os cavaleiros tinham visto seu chefe cair e começaram a debandar aterrorizados. Em seguida, um dragão de luz negra se materializou na extremidade da espada de Hercule. A fera os observava lá do alto. Ela se lançou na direção das tropas bontarianas, que se incendiaram instantaneamente. Os cavaleiros caíram um após o outro, e os demais guerreiros de Bonta foram dizimados pela explosão. Pushkot sobreviveu graças à sua magia. Assim como uma árvore centenária, ele se enraizou profundamente na terra. O campo de batalha estava manchado com as armaduras partidas dos cavaleiros caídos. Uma chuva gelada começou a cair. As tropas brackmarianas começaram a avançar em direção a Bonta. Hercule pôs-se diante de Pushkot, que havia sido transformado em uma árvore enorme. Sua transformação o protegeu do perigo, mas impediu que ele falasse ou se movesse. O gigante negro rugiu com uma gargalhada de arrepiar a espinha. Eu vou esculpir seu caixão com a sua própria madeira, Pushkot, mas primeiro eu quero ver a cabeça de Giva pendurada em seus galhos. Ele cuspiu e foi juntar-se ao seu exército. As muralhas fortificadas de Bonta eram visíveis à distância, tão pálidas quanto os giz. Os cavaleiros da Ordem do Coração Valente tinham todos perecido. Parecia aos defensores de Bonta que aquele dia nunca iria nascer. Será que essa seria a última noite que eles veriam? Giva não era a única olhando para o céu, tentando penetrar os mistérios da maldição que pairava sobre eles. Raval, o guardião de Septang,
Subiu até o topo das colinas para observar o campo de batalha e a escuridão maléfica que persistia. 5 horas. O sol devia ter saído às 5 horas. Essas horas eram preciosas para ele, o protetor de Septang. 5 horas tinham sido roubadas do mês que ele jurava proteger. Ele teria de explicar isso a Shelor. O guerreiro negro era extremamente poderoso. Exterminar 100 cavaleiros era uma coisa, aniquilar Menaut era outra, mas reduzir Pushkot à impotência, será que não havia limites ao poder do guerreiro? Se eu tentar ficar entre ele e Bonta para exigir as horas roubadas, eu corro risco de morrer. E quanto a Bonta, querida diva, sua vida está por um fio. Mas se Bonta cair, a noite poderá durar toda a eternidade. E esse será o fim de Septang. Raval não suportava imaginar um mundo assim, e ele desceu até o campo de batalha. Os goblins que sobreviveram àquela batalha formavam uma fila na retaguarda. Lá, entre os cadáveres e armaduras vazias, Raval teve a ideia de que salvaria Septang. Ele que, assim que Agritor acabava, se dedicava a extrair a vida de todas as plantas. Agora ia trazer de volta ia trazer de volta a vida as almas dos cavaleiros mortos. Ele invocou os seus poderes. Ao seu comando, os fantasmas dos Cavaleiros da Ordem do Coração Valente se ergueram. Suas armaduras foram jogadas no chão com barulhos metálicos queimadas, rasgadas e cortadas. Todas tinham buracos de ferimento. Raval andou pelas fileiras em silêncio, então apontou em direção ao exército Brackmariano. As tropas de recuo tinham chegado aos portões de Bonta. A qualquer momento, eles dariam espaço ao martelar o uniforme dos Trolls. Os milicianos reunidos por Giva formavam uma parede de armaduras, mas os Goblins tentavam penetrar em todas as aberturas na porta, que se alargavam a cada segundo. Hercule tinha colocado sua espada de volta na bainha e revidava os golpes ao seu redor usando uma massa. Repentinamente, ele parou no meio de um movimento e girou como se alguém o tivesse chamado. Gritos de socorro estavam vindo lá de trás. O enorme guerreiro, surpreendido, escutou com atenção. Não eram os gritos de medo que o preocupavam. Ele estava com seus olhos voltados para o sul, e lá ele viu suas tropas, incapazes de lidar com os cavaleiros da Ordem. Os mesmos cavaleiros que ele tinha acabado de matar com seu raio negro. Uma maré branca rolou por sobre os Brackmarianos. Naquele momento, soou a corneta de Bonta. Giva tinha aberto os portões e a milícia se moveu na direção das tropas Brackmarianas, retornando o terreno que tinham perdido, metro após metro. Hercule não tinha previsto tal inversão de papéis. As tropas Brackmarianas se viram presas em um estrangulamento. Ele observou enquanto os cavaleiros fantasmagóricos, imunes a golpes, destruíam seu exército em pedaços. A confusão era total. O seu capitão estava batendo em retirada. Goblins e chaferes tentaram fugir, mas foram massacrados pelos cavaleiros fantasmas. Ele lutou para se desvencilhar da luta, e sabendo que a batalha estava perdida, Hercule olhou para Bonta uma última vez, enquanto fugia em direção à floresta dos aracnídeos. Ele pôde não ter sido vitorioso, mas agora sabia que com certeza que Bonta não possuía nenhum Dopus. Div e Pushkot não teriam hesitado em usá-los no momento mais crítico da batalha para mostrar seu poder e assustá-los pelos Brackmarianos. Aquela simples informação foi suficiente para compensar as perdas sofridas entre as tropas de Brackmar. Hercule desapareceu na floresta sombria. Um grito de vitória se elevou por Bonta. Os sobreviventes finalmente conseguiam ver a luz do dia. Raval subiu até o topo das colinas para observar o recuo de Brackmar. A aurora estava púrpura. Essa cor acabou por nomear essa batalha que entrou para a história, a Aurora Púrpura. Primeira grande batalha na qual Bonta e Brackmar se enfrentaram. Foi uma das mais sangrentas do período, que ficou conhecido como a Guerra das Cidades. Caraca, muito interessante, né? Parece que esse recuo era muito forte, só ele conseguiu lidar ali com dois dos grandes, né? Vamos dizer assim, de Bonta. Rapaz, muito interessante. O cara fugiu lá de Bonta pra floresta. Caraca, o cara correu muito, velho.
Se perdeu aqui. Muito bom, muito bom. Bom, depois dessa leitura, né, vamos voltar aqui onde a gente tinha parado. A gente tinha que vir aqui falar com o Hatrosk. Sinceramente, eu li tanto que eu até acabei me perdendo na história. Mas tudo bem, vamos aqui. Ah, Hatrosk já veio Astrub, isso já faz muito tempo. Conversar sobre o passado dele. Inspira profundamente. Ao fechar os olhos, Hatrosk vê uma grande batalha, com mais monstros do que as gotas da chuva. Ele vê um guerreiro feroz que usa uma coroa. Sua espada é amaldiçoada. A lâmina é verde como o lobo de um pântano. Lodo de um pântano. Lâmina verde? Ouviu o dragão. O guerreiro luta contra um cavaleiro que também está armado com uma espada, com guarda de ouro e rubis. Ah, o escudo dele está coberto de folhas. Hatros conhece o cavaleiro. Será que ele foi um amigo? Contar que você sabe sobre o Cavaleiro do Outono. Hatros tem dificuldade para se lembrar. Ele gostaria de falar com o cavaleiro. Você pode levar Hatros até ele? Respondeu que infelizmente o cavaleiro já está morto há séculos. Hatros sente a presença dele. O cavaleiro está dormindo debaixo da terra. Hatros queria encontrá-lo. Sugeriu ao dragão uma ida ao cemitério de Astrub. Hatros vai seguir você. Transforma-se em esquilo para passar despercebido. Ir para o campo de descanso. Ok, temos que levar ele até aqui, ao cemitério de Astur, vamos lá. Beleza, quando a gente chega aqui acontece o que? Hatros que ele some, aí aqui aparece. Hatros sai correndo a toda velocidade em direção ao sudeste do cemitério. Então vamos aqui ao sudeste do cemitério ver se a gente encontra ele. A gente encontra ele aqui, bem um acima do último mapa à direita embaixo. Vamos lá com ele. Aqui que o cavaleiro está adormecido, mas Hatros não consegue falar com ele. Dizer que não é fácil conversar com o defunto. Os mortos fazem muito barulho, os vivos simplesmente não prestam atenção neles. Hatros percebe as vozes daqueles que já partiram para a Terra Cinza, sem saber como fazer o seu amigo despertar. Será que o velho homem poderia ajudá-lo? Hatros escuta chamando os mortos na estátua do Pássaro do Ferro. Procurar o velho que Hatros mencionou. Ele tá falando com do NPC que fica bem aqui na ponta de cima, vamos lá falar com ele. Falando aqui com Nistracolamus. Algum espírito disponível para me fazer companhia? Oiê, oiê, ninguém? De Placid Spirits mínima. Vinde a mim, espíritos. Oiê, o cara é maluco. Perguntar se você... Não. Mencionar o sono eterno do Cavaleiro do Outono. A sepultura do antigo protetor de Astrub é protegida por poderosos encantamentos. Você quer despertar o Cavaleiro do Outono? Para isso, vai precisar de mais do que água benta. Responder que você está disposto a fazer o que for preciso. Nesse caso, explore o cemitério e traga um punhado de terra retirado da entrada da cripta dos Brutas, 5 cintos de gárgulas e uma relíquia de espectro da Aurora Púrpura. Ponha tudo isso nessa urna abençoada e enterre-o perto da tumba do cavaleiro. Talvez assim você consiga chamar a atenção do protetor de Astrub, mas não vai esperando muito que ele se manifeste por um reles aventureiro. Perguntar onde estão os espectros da Aurora Púrpura. Espíritos bracmarianos assombram o local onde jazem os astrubianos mortos na batalha que marcou o início da Guerra das Cidades. Eles não conseguem aceitar a guerra e continuam combatendo no além. Costumam aparecer perto do centro do cemitério. Agradecer pegar a urna. Então a missão aponta aqui, ó, onde tem terra. Vamos lá pegar a terra então. Aqui no um dos centros aqui da cemitério a gente encontra aqui os espectros da Aurora Púrpura. Vamos aqui atacar, né? Se defender deles. São os mesmos espectros que ficam ao redor de Bracma. Talvez signifique que os que ficam lá também são espectros que participam, pessoas, né, que participaram da Aurora Púrpura, talvez, da Guerra das Cidades. Enfim, eles têm uma vidinha boa até. Dá um bom dano. Vou atacar aqui mesmo. Que a N cura. Muito bem. A gente pegou a relíquia.
No mesmo mapa que já tem até os gárgulas. Acho que precisa matar 3 gárgulas, vamos ver. Matar tudo em 3 turnos, vamos ver, será que a gente consegue? Ainda bem que quem vai jogar primeiro é a N, já dá PA pra todo mundo. Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra... Se é melhor bater assim ou assim. Eu vou bater assim. Aí bate em área. Vou matar esse aqui logo. Boa. Aqui vamos transformar. Esses bichos têm bastante vida. Olha. Bastante resistente também. Eles ficam se curando ainda e botando sacrifício. Esse bicho é um mini sacri. É, que tava morrendo, fugiu, né? O cara trocou. O outro. Ó, os bichos vão batendo bem, mano. Vamos batendo o que dá aqui. Essa gala com 50% de resistência a int, é brincadeira. Erosão não é muito bom, né? Podia ser coisa melhor. Pra conta terra. Você quer bater o quê? Vou bater terra. Ok. Com o nosso global, acho que é melhor eu vir aqui pra bater em área e finalizar logo esses bichos. Vou bater aqui. Boa. Vai fazer uma coisa com o bicho pra conseguir 50% de resto. Vou bater aqui então. Aí pronto, já limpou um pouco deles. Acho que só tenho até esse turno, né? Eu teria só até esse turno, eu acho. Acho que vai falhar assim que chegar no turno do Sueca, né? Infelizmente. Isso mesmo. Tá bom. Nem sei o que eu bater, não dá pra ver. Bateu terra. Ok. Ih, não morreu. Então, quanto de vida? 2 de vida. Beleza, aqui tá o cinto. Pegamos 2, precisa de mais um, né? Cadê? É, mais um. Só mais um gárgula, então. Aqui achamos o gárgula. Uma luta bem pequena até, pra ajudar já no tempo. Vamos lá. Vou nem buffar, vou bater só pra acabar logo. Boa. E aqui também, clicando nesse banco aqui, você pega a terra e agora que a gente já conseguiu tudo, só vir aqui e clicar na urna aqui. Aí pronto, junta tudo na urna e agora vamos aqui no Hatrosk. Aí bem aqui no mapa de cima aqui, da onde tá apontando, a gente tem que clicar aqui nessas plantinhas pra gente poder descer, é um pouquinho mais pra cá, deixa eu ver aqui.
E pronto, descemos. Agora a gente clica aqui pra continuar a missão. Beleza, vamos falar com o Ratros agora. Levanta a cabeça, com as orelhas eretas. Ratros ouve uma voz. Ela parece o canto do outono. Tentar ouvir, mas não distinguir nada além do farfalhar das folhas. Olha para frente e se inclina. Bem-vindo, meu amigo desaparecido. Ratros sentiu sua falta. Olhar ao redor sem conseguir ver nenhuma aparição. A cidade, ela mudou muito desde a nossa partida. Ratros que mal reconhece. Os comerciantes substituíram os soldados. Os tambores de guerra estão em silêncio. E os estandartes não balançam mais sob os ventos uivantes. É uma época de paz. O que você disse? Uma tempestade se aproxima? Tentaram ouvir a voz do cavaleiro. A necromante desafiou a rainha? E a espada de Jade? Você acha que ela encontrará um herdeiro em breve? Se for necessário, Ratros lutará novamente. Você vai ajudá-lo? Sim. Como em outras épocas, quando as estrelas brilhavam mais. Mantenha silêncio apesar das dúvidas que param em sua cabeça. O destino do mundo está por um fio de prata. Até logo, meu amigo reencontrado. Ratros tem pressa em revê-lo. Volto para você. Um cavaleiro voltou a adormecer. Agradeço por ter ajudado Ratros. Ele não se esquecerá do que você fez por ele. Como pensar que você gostaria de ter visto o cavaleiro? Quando chegar a hora, Ratros tem certeza de que você também o reencontrará. Fica absurdo contemplando as nuvens no céu e suspira. Deixa Ratros com as lembranças dele. É isso, aqui a gente termina então a Lenda do Outono. E com isso a gente também consegue aqui a grande biblioteca, ou seja, a gente acabou todas as missões desse sucesso. Muito bem, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, porque vai dar um longo, até aqui um longo mais ou menos, já que eu fiquei lendo as historinhas. E muito bem, a gente volta na próxima pra gente terminar as Trub o quanto antes. Valeu! Na verdade, a gente recebeu esse livro aqui, e como esse episódio a gente começou a ler, então vamos ler esse livro aqui também. Alvos de Guerra, História dos Mercenários, um astrubiano anônimo. A Astrub de hoje é muito diferente do que era no passado. Quem vê os telhados coloridos, as colinas verdejantes e as praças fervilhando de atividades, nem imagina que a cidade se construiu ao longo de incontáveis batalhas. As fortificações se tornaram vestígio do passado, e os campos de trigo cobriram os antigos acampamentos improvisados. As florestas de lanças desapareceram, substituídas pelos freixos e castanheiros. Entretanto, algumas tumbas são testemunho daqueles tempos atribulados, quando os cantos de guerra dos mercenários faziam o mundo dos 12 estremecer. Quando foi fundada, Astrub era um reles agrupamento de tendas que abrigava o famoso bando de brutas. Guiados por seu chefe carismático, os primeiros mercenários pareciam mais salteadores que soldados. Mesmo assim, sua destreza marcial, sua temeridade, sua capacidade de dar a volta por cima das piores situações logo lhes deu fama. Vieram combatentes de todos os cantos para integrar seu exército, até que o local onde os mercenários se cinelavam era uma campanha, entre uma campanha militar e outra se expandiu, tanto que se transformou em uma verdadeira praça forte. No decorrer dos séculos, Astrub ganhou o status de cidade independente. Os chefes que se sucederam foram generais de um exército de excelentes aventureiros. Eles se envolveram em inúmeros conflitos, na Batalha do Caminho das Lágrimas, na passagem de Humaitava, na Guerra de 99 anos e 11 meses. As legiões astrubianas enfrentaram separatistas damaquinianos, bárbaros barbudos, Bjorks, tribos de Klorfs, hordas selvagens, canibais vegetarianos, mais Borks, esmagadores gigantes, goblins e grevistas, cantores arqueiros, Bjork de novo. Elas desbarataram o exército de Mikan e de Alexandre, o Grande. Eles afundaram a frota de piratas de Caribe. E Caribe, né? Em suma, eles estavam em todos os frontes. Para tranquilizar quem estava preocupado com a supremacia deles, os mercenários assinaram tratados com as ações vizinhas. Eles podiam contar com poderosos aliados. O mais surpreendente deles era sem dúvida Ratros, o Dragão Cinza, que protegeu Astrub durante mais de 2 séculos. Sua morte veio junto com a do Cavaleiro do Outono, um herói de bravura lendária. Essa tragédia teve o mérito de pôr um ponto final na onda de conquistas iniciada pelos crocodilos.
O Império do Sangrador de Jade se esfacelou em menos de um dia, após ser acometido por uma terrível maldição, a males que vem para o bem. Quando os 6 Dofos primordiais foram criados, eles puseram fim às guerras que assolavam o mundo dos 12, mas a calmaria não duraria muito. 10 anos depois da criação do relógio de Shelor, o nascimento de Bogroth veio anunciar o fim da harmonia. Por mais que uma esperança de paz tenha subsistido com a chegada das deusas Sakri e Pandawa, a invasão dos Mirchuchus marcou o início de uma luta sangrenta entre as cidades de Bonta e Brakma. Astrubi pagou caro na Batalha da Aurora Púrpura. Divididos em 2 campos, os mercenários foram dizimados. Os sobreviventes decidiram não se envolver mais no conflito e se retiraram para trás de suas muralhas. O artesanato e o comércio se desenvolveram. Os guerreiros viraram fazendeiros, ferreiros negociantes. Uma nova era estava começando para a cidade de Brutas. Então aí a gente vê que a Aurora Púrpura, guerra entre Bonta e Brakma, também afetou Astrub, né? Isso dá um pouco de laço com aquelas outras 2 histórias que a gente leu. Muito interessantes essas histórias, eu queria saber mais, então aqui deusa Sakri Pandawa, muito bom. E é isso, né? Na próxima, quem sabe, a gente consiga ler mais histórias. E é isso, valeu!